Oi, eu sou a Raquel e você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo o caminho de Santiago desde 2013, eu faço aos poucos e fiz já mais de 1.600 quilômetros e eu gostaria de compartilhar a minha experiência com vocês. Esse vídeo é para quem decidiu fazer o caminho de Santiago de Compostela, digamos, caminhar 700, 1.500 quilômetros, tá? É um vídeo mais amplo sobre o que levar, o que não levar e como iniciar o caminho de Santiago de Compostela. Eu sempre quis fazer o caminho de Santiago de Compostela, mas como iniciar? Qual é o primeiro passo? Gente, o primeiro passo a ser dado a partir do momento que você decide fazer o caminho de Santiago de Compostela é descobrir ou planejar qual o caminho você quer percorrer. Existem caminhos no mundo inteiro. Na Europa, então, a Europa inteira, gente, são caminhos de Santiago de Compostela para chegar até em Santiago. Na Alemanha, só na Alemanha, temos mais de 30 caminhos oficiais. Então, na França mesmo, os caminhos mais antigos são na França, Portugal e Espanha, né? Se você está na Suíça, na Europa inteira, você vai encontrar o caminho de Santiago de Compostela para fazer, tá bom? Então, primeiro de tudo, qual o caminho que eu quero fazer? A partir desse momento, então, você precisa levar em consideração, quando você for escolher o caminho, quando se escolhe o caminho, eu, pelo menos na minha experiência, aquela vez que eu decidi fazer até Le Puy, eu existia entre Wetzlar, Tria Wetzlar ou Tria Le Puy-en-Velay. Eu pesquisei os dois caminhos aquela vez. O que mais me agradou em ir para Le Puy-en-Velay, porque eu passaria por cidades grandes, conhecidas. Eu tinha muita vontade de conhecer algumas cidades que passava por lá. Então foi um fator assim que eu achei muito interessante, conhecer os lugares ao longo da caminhada. Então para mim foi que cidades que eu estou passando, e uma das coisas que mais assim foi a martelada para dizer não, eu vou passar realmente por esse caminho, foi o meio de transporte público. Quais desses dois caminhos, no caso, eu teria mais possibilidade de usar o meio de transporte público? Trens, ônibus, ou até quais os lugares que teria serviço de táxi ou aeroportos. Então, eu fui muito por Le Puy por isso, assim, por saber que eu faria 12 dias de caminhada, eu estaria 15 dias, no caso, viajando, né? E eu sabia que eu ia iniciar aqui onde tinha a estação de trem, e quando eu terminaria, teria possibilidade de eu pegar ônibus e ir até a estação de trem. Porque, para quem escolher assim, caminhar na França, no interior da França, muitos lugares, muitos vilarejos, você não tem meio de transporte público. Então, vale muito assim, ficar atento quanto ao meio de transporte público, porque senão fica muito difícil a tua caminhada. Chegou assim dias, assim 2, 3 dias que eu estava caminhando e não existia possibilidade de transporte público. Então, fiquem atentos a isso. Escolha o caminho e pesquise realmente se existe uma forma de você conseguir chegar até lá e conseguir, quando terminar 5 dias, 7 dias de caminhada ou 15 dias de caminhada, não sei quando vocês querem fazer, que vocês tenham a possibilidade de retornar, né, usando o meio de transporte público. Esse é um tema assim, muito importante na hora da escolha do caminho a ser caminhado, tá bom, gente? Outro item
no momento da escolha do caminho é, digamos, qual o tipo de caminho, se ele é muito montanhoso, se ele, o caminho da costa, pelo que eu pesquisei, caminho da costa que vai para Santiago de Compostela, ele é beirando o mar. Então, você tem uma outra visão do caminho, é um outro tipo de caminhar. Agora, por último, mesmo quando eu caminhei no Planalto de Albrac, antes eram só montanhas, montanhas, subidas, subidas. Então, pesquisa antes, procura saber qual tipo de caminho você tem à sua frente, né? O caminho português, o caminho francês, ou o caminho Le Puy-en-Velay, que é a Via Podiensis. Pesquise bem para saber se é o adequado para você. Então, são essas coisas que determinam qual caminho você vai querer caminhar, tá bom? Outra coisa também que vale a pena prestar bem atenção quando escolher o caminho, se ele existe possibilidade de compras, né? Se no caminho Tria até Le Puy-en-Velay, teve um dia que eu caminhei 2 dias e não existia possibilidade de compras, ou seja, você tem que ter bastante comida junto e nas casas onde você dorme, eles te dão alguma coisa, mas se você realmente precisar de uma farmácia, de você precisar de alguma coisa a mais, daí fica bem complicadinho. Então, pesquisa para ver qual é o lugar assim que, todo dia eu chego assim em lugares onde existe a possibilidade de compra. Seria assim adequado. Não é uma das coisas mais importantes, mas ao longo do caminho é bem importante saber se você vai conseguir ter acesso a certos ou determinados produtos, né? Então, é um dos itens para escolher o caminho, tá bom, gente? Outra coisa que é interessante você no planejamento é saber como você vai chegar até o ponto de iniciar a sua caminhada. Se até lá você vai precisar pegar trem, ônibus, avião, se você tem a possibilidade de ir de carro até lá e deixar em alguma garagem. E existem várias garagens que você pode deixar daí por 15 dias o carro e depois retornar novamente. E pesquisa bem certinho para que às vezes a gente escolhe o caminho e depois percebe, nossa, eu poderia ter ido em outro, ficaria bem mais prático para mim caminhar. Então, tem várias perguntas a ser feitas, várias coisas a ser pontuadas para que você escolha o melhor caminho para você, para que facilite, você aproveite, você curta a viagem sem ficar se preocupando muito. E agora? Como é que eu vou voltar para casa se aqui não tem meio de transporte? E agora? Eu preciso pegar avião, eu preciso ainda viajar um pouco de trem, e ainda pegar ônibus, e ainda pegar algum táxi para chegar no lugar onde eu vou iniciar. Então, dá uma boa pesquisada para saber qual é o lugar adequado e ideal para você fazer o caminho. Tá bom, gente? São essas coisas que valem muito a pena antes de iniciar a caminhada. Porque depois daí você pode curtir realmente, então não vai ficar tão difícil para você. E agora, escolhi onde caminhar, tá tudo certo, preciso fazer a minha mochila. Qual? O que levar? Gente, a questão da mochila, eu tenho um vídeo mostrando a minha mochila, o que eu levei, o que eu não levei. Eu vou deixar aqui para que vocês deem uma olhadinha lá, para que vocês tenham uma ideia realmente do que levar, o que não levar. Mas um conselho que eu dou para vocês: não levem muita coisa. Não levem muita coisa, gente. Não carreguem pesos excessivos. Com o passar da caminhada, vocês vão perceber que muitas das coisas que vocês têm
vocês não vão ocupar na caminhada, vocês só vão estar carregando. Então, tomem cuidado quando começarem. Eu posso levar isso, talvez eu precise disso no caminho. Muitas das vezes você não precisa de tudo que você carrega. Então, peguem uma mochila que seja confortável, que tenha aqueles suportes para que você não carregue todo o peso nas costas, né? Tem um na cintura e tem outro aqui no peito, para que você consiga caminhar sem carregar o peso da mochila, né? Então, peguem uma mochila adequada para isso, já que vocês vão caminhar tantos dias, vale a pena esse investimento, né? É essencial, assim, você não sofrer na caminhada carregando um peso desnecessário. E uma bolsa desconfortável que vai te machucar para sempre, pode te machucar para sempre mesmo a tua coluna, se você não usar a adequada. Então, tome muito cuidado na hora de escolher uma bolsa. Escolha um material que não soe as costas ou que ela transpire, um material assim leve para carregar, porque só os utensílios que você vai levar vai ser de 6 a 8 quilos. Então, se você tem mais a bolsa que é de um material pesado, fica bem complicado a caminhada. Lembrando que isso é para quem vai caminhar durante muitos dias, né? Então, prestem bem atenção quando vocês forem comprar a bolsa de vocês, ou se vocês já têm, como vocês vão escolher o que levar. Deem uma olhadinha naquele vídeo, é bem interessante, pelo menos eu mostro para vocês. Eu fiz a minha mochila para viajar e depois eu mostro para vocês o que eu errei em levar, o que eu levaria sempre. Então, ali mais ou menos vocês vão ter uma ideia e vale muito a pena, porque eu tive experiências positivas e negativas no que eu carreguei na minha mochila, tá bom? E agora que eu já sei o caminho a caminhar, já planejei tudo, a minha mochila está perfeita, porque eu olhei os vídeos da Raquel, graças a Deus ela fez muito bem em mostrar esse vídeo para mim. E agora eu preciso escolher qual calçado levar. Esse é um dos problemas maiores na hora de escolher o calçado, gente. Afinal, qual é o melhor? Devo usar chinelo, sandália, tênis, botina, bota? Qual o adequado para mim? Acredito que na pergunta você já percebe que a resposta está apenas o que é adequado para você caminhar. Eu, por experiência própria, eu vou dizer para vocês uma coisa, talvez é muito interessante, porque teve uma das caminhadas que eu levei um tênis e a minha bota. Eu carreguei esse bendito tênis os 12 dias de caminhada. Eu não usei ele. Quando eu fui caminhar, era primavera, então chovia muito, era chuva, sol, vento, neve, era tudo. Então, eu usei o tempo todo apenas a bota de cano longo, né? Eu gosto muito da bota de cano longo e eu sempre irei caminhar com ela, não importa se é frio, se é chuvoso, se é seco, se é verão. Ela é muito boa para mim, eu me sinto muito bem em caminhar com ela, eu não sinto meus pés, não dói. E por ela ser de cano longo, se eu virar o pé, se eu pisar de mau jeito, ela quase que protege ali para que não aconteça de eu me machucar. É uma segurança que eu sinto ao caminhar. Mas acredito eu que é você que precisa perceber qual calçado que você vai se sentir à vontade de usar. Então, tem muita gente que caminha de tênis. Assim, se é verão mesmo, tem bastante gente que usa sandálias. Então,
testa, vai vendo qual é o melhor para você. Nesse caso, você precisa testar ela antes de iniciar. Testa uma bota, testa tênis, testa sandália ou chinelo. Veja qual é o melhor para você. Porque cada pé, cada forma de pé, ele vai trabalhar diferente no caminho. Então, o meu conselho é que você teste antes. Afinal, você vai ficar muitos dias caminhando. Então, é fundamental que você escolha o calçado correto para você. Uma das coisas, gente, que eu levei e funcionou muito bem foi a bota e o meu chinelo. O meu chinelo não foi para caminhada, mas cada vez que eu chegava nos locais para tomar um banho e para ficar na casa das pessoas, eu usava o meu chinelinho. E ele não é pesado e um chinelinho Havaianas mesmo. Não era pesado e ele era muito funcional. Então, esse eu sempre levo, eu sempre levaria caso eu faça o caminho tantos dias. E bota e chinelo. Minha experiência, tá, gente? Bom, eu acredito que é isso, que são os primeiros itens a serem levados em consideração quando você inicia ou quando você está planejando caminhar no caminho de Santiago de Compostela. Então, são muitas outras coisas que você tem que levar em consideração, mas acredito que essas são as principais. Vale lembrar que o primeiro dia é o único que você pode planejar com precisão. Depois disso, é importante ter flexibilidade para ajustes. Reserve de 2 a 3 dias extras para imprevistos ou para explorar melhor os lugares que visitar. Evite reservar hotéis, albergues ou pousadas com muita antecedência. Além disso, não se esqueça de preparar seus pés para a caminhada. Use meias apropriadas que ajudem a prevenir bolhas e aplique creme específico para eliminar ou evitar o atrito excessivo. É essencial cuidar bem dos pés, pois eles serão seus principais companheiros nessa jornada. Outro ponto importante é a alimentação. Durante o caminho é crucial manter-se hidratado e bem alimentado. Leve lanches leves e nutritivos, como frutas secas, castanhas e barras de cereais. Aproveite também para experimentar a culinária local nas paradas, o que enriquecerá ainda mais sua experiência cultural. Lembre-se de que o caminho de Santiago é mais do que uma simples caminhada, é uma oportunidade de autodescoberta e reflexão. Esteja aberto às experiências que o percurso oferecerá, desde as paisagens deslumbrantes até os encontros com outros peregrinos. Ao longo do caminho, você encontrará pessoas de diferentes partes do mundo, cada uma com suas próprias histórias e motivações, o que enriquecerá ainda mais sua experiência. Além das dicas práticas, lembre-se de ouvir seu corpo e respeitar seus limites. Se precisar descansar, não hesite. Cada peregrino segue seu próprio ritmo e o mais importante é aproveitar a jornada. Leve sempre um sorriso no rosto, esteja disposto a ajudar os outros peregrinos. O espírito de camaradagem é uma das maiores riquezas deste caminho. Por fim, mantenha um diário de viagem. Anotar suas impressões, pensamentos e momentos especiais ajudará a eternizar essa experiência única. Que sua jornada seja repleta de momentos significativos e aprendizado. O caminho de Santiago é, sem dúvida, uma viagem transformadora, onde cada passo é uma oportunidade de se conectar consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Ao chegar ao destino final, a Catedral de Santiago de Compostela, permita-se sentir a emoção de ter concluído essa incrível aventura.
A sensação de conquista e plenitude é indescritível e ficará para sempre em sua memória. Que você retorne com o coração renovado e repleto de histórias para contar. Eu espero ter ajudado vocês com o meu vídeo. Se faltou alguma coisa, deixe nos comentários, perguntem. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou continuar meu caminho. Eu quero muito chegar a Santiago e eu fico muito feliz em ter vocês comigo. É isso. Eu agradeço muito. Até a próxima. Tchau!